Senhor Deus dos exércitos. Mas se vai haver alguma mudança nesse quadro clínico, que esses médicos também não machuquem o meu corpo, porque eu quero, Senhor Deus, quando eu estiver testificando do seu poder, da sua glória, da sua misericórdia, ó Deus, na igreja, ou em qualquer local, ó Deus, aonde, Senhor Pai, eu for anunciar o teu evangelho, que eu não esteja envergonhado de estar faltando algum pedaço em mim. Bendito seja Deus. Ali, irmãos, certa oração foi para que os médicos ouvissem, aleluia, e o anjo do Senhor Deus guardasse o meu corpo, aleluia, aquele quadro crítico. Louvado seja Deus. Quando eu praticamente, irmãos, olhei para os olhos da médica, aleluia, ela estava com os olhos lagrimejando. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ali foi me dado a segunda anestesia e eu adormeci, sedado pela anestesia, aleluia, bendito seja Deus, eu adormeci. A minha operação, irmãos, ela ia ter um período de 8 horas, mas quando deu 7 horas da minha operação, aleluia, a médica que estava ali, chefiando aquela operação, olhou para o médico auxiliar e disse para ele: doutor, acabamos de perder o paciente. Louvado seja Deus. Eram 10 horas, o óbito se dava às 10 horas da noite. Acabamos de perder o paciente, o moço não aguentou a operação e faleceu. Bendito seja o nome santo do Senhor. Realmente, aos olhos da medicina, aos olhos dos médicos, diante da medicina, eu estava realmente sem vida. Foi avisado ali os meus pais, aleluia, que eu havia, irmãos, perdido a vida e que a minha família podia trazer a roupa em que eu iria usar, glória a Deus, porque aquela batalha eles tinham perdido. Bendito seja o nome santo do Senhor. Tentaram de todas as maneiras um reanimamento, um ressuscitamento, aleluia, através de aparelhagens sofisticadas, mas não conseguiram êxito nenhum. Louvado seja Deus. Mas eu quero que a igreja agora ouça em nome de Jesus Cristo. Na hora em que os médicos confirmaram realmente, aleluia, a minha morte, o meu falecimento, naquele momento eu abri os olhos. Bendito seja Deus. Igreja, quando eu abri os olhos, aleluia, eu não estava em posição horizontal, eu não estava deitado em uma mesa de operação, eu não estava dentro do hospital, cercado de aparelhos cirúrgicos, não. Eu estava de pé, aleluia, em um lugar glorioso. Bendito seja o nome santo do Senhor. Irmãos, que lugar glorioso, que lugar gostoso, aleluia, que aroma, que perfume glorioso, bendito seja o nome santo do Senhor. Eu olhava para a minha esquerda, aleluia, e eu via aqueles murais de pedras preciosas. Eu olhava para a minha direita, aleluia, e eu estava cercado daqueles murais de pedras preciosas. E quando eu olhei ali para o chão, aleluia, era, irmão, semelhante a um ouro, uma coisa que eu nunca tinha visto, como um ouro derretido ali, aleluia, misturado como se fosse uma nuvenzinha, uma névoa, aleluia, e eu estava pisando em cima, glória a Deus, daquele, aleluia, daquele ouro todo, maravilha. Era uma claridade muito grande. Mas engraçado, irmãos, é que ali não tinha calor, não tinha frio, aleluia, era uma temperatura, glória a Deus, que eu sentia que ela se moldava como o meu corpo, era como se eu, aleluia, brotasse daquele ambiente. Bendito seja Deus. Mas veja que coisa maravilhosa, eu olhava à minha frente e eu via, glória a Deus, como se uma pessoa tivesse sentada em uma cadeira, aleluia. Mas quanto mais eu firmava a vista, mais o resplendor, mais, aleluia, aquela claridade, aleluia, me ofuscava, e eu tentava ver, aleluia, quem estava sentado, e de repente foi como se, aleluia, glória a Deus, foi como se, irmãos, descesse em mim, aleluia, uma imaginação naquela hora, uma consciência naquela hora, e eu disse em alta voz: eu morri, fui salvo, aleluia, e o meu Jesus está me aguardando, e eu vou correr para abraçá-lo. Mas, irmãos, naquela hora em que eu tentei correr, aleluia, os meus pés não saíam do lugar, e eu ouvi uma voz que dizia: aqui não precisa de pressa,
Bendito seja o nome santo do Senhor. Então de repente foi como se alguém tivesse colocado uma rolemã debaixo dos meus pés, aleluia, e eu comecei a deslizar muito vagarosamente. Eu quero dizer, igreja, que eu não tinha no meu pulso um relógio, eu não sabia quanto tempo havia se passado. A minha imaginação, aleluia, eu pensava que tinha que se passado alguns segundos, mas irmãos, já havia se passado 18 horas. Aleluia, o meu corpo não estava mais, aleluia, naquela mesa de operação, não, ela já estava, aleluia, glória a Deus, ali naquele local, aleluia, aonde fica realmente, glória a Deus, os corpos já, aleluia, sem vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas a igreja também não sabia, aleluia, dos acontecimentos, não sabia a que hora que eles iriam, aleluia, praticamente, glória a Deus, liberar o meu corpo, aleluia, para ser velado e posteriormente sepultado, glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. E o missionário, eu creio assim, que mandou uma comitiva, aleluia, para aquele hospital. Ali nós tínhamos, aleluia, uma missionária, nós tínhamos uma reverenda, aleluia, um ministro e alguns irmãos da igreja que foram àquele hospital, aleluia. Só que eles tinham que ir a um departamento de informação, mas eles não foram, eles foram aonde estava, aleluia, o meu corpo sem vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas veja só que maravilha, bendito seja o nome de Jesus Cristo, este nome que é santo e poderoso. Quando eles chegaram ali, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Eles sabiam que o meu corpo estava ali naquela sala, aleluia, mas eles não puderam ter nenhum acesso com o meu corpo. Agora veja como eu estava, irmãos, praticamente, aleluia, foi como se na operação desse uma reação contrária. O meu corpo estava todo engilhado. Você imagine agora, você acender, aleluia, um fogo e colocar um plástico, como ele fica. Ali estava o meu corpo, todo engilhado. Eu estava praticamente, aleluia, com o meu corpo, irmãos, glória a Deus, todo, aleluia, danificado. Bendito seja Deus. Era como se tivesse tido um derrame. A minha boca estava, aleluia, fora de nível. Os meus olhos estavam fora de órbita, aleluia. O meu corpo todo deformado. Este era praticamente, irmãos, o meu corpo físico, o meu corpo mortal, aleluia. E ali, glória a Deus, os irmãos que ali estavam, bendito seja o nome santo do Senhor, fizeram uma oração, glória a Deus. Mas eles estavam ali, irmãos, fazendo uma oração não para me ressuscitar, não, mas que eles queriam que Deus os fortalecesse, aleluia, bendito seja Deus, para eles poderem, aleluia, irmãos, ali ver o que estava acontecendo. E de repente, aleluia, aquela missionária, aquele ministro, aleluia, aquele mensageiro, glória a Deus, pegou um na mão do outro e começaram a orar. Olha que coisa maravilhosa. Quando eles começaram a orar, ali dentro onde eu estava, aonde só tinha praticamente, aleluia, cheiro de morto, aleluia, carne apodrecendo, bendito seja Deus, cheiro, aleluia, de remédio, começou a descer, aleluia, um perfume glorioso. Bendito seja Deus. Aquela pessoa que ali estava, aleluia, ela sentiu, glória a Deus, um perfume, um aroma glorioso. E eu quero dizer a você, aleluia, que quando ela sentiu aquele perfume, aleluia, bendito seja Deus, a reação que ela teve, aleluia, foi olhar para os irmãos que estavam ali naquele corredor orando, aleluia, e quanto mais os irmãos clamavam, mais aquele perfume aumentava, aleluia, naquele ambiente. Bendito seja Deus. O mesmo perfume que, aleluia, aquela pessoa estava sentindo ali naquele hospital, aleluia, eu sentia, glória a Deus, naquele lugar de gozo, naquele lugar de glória. Bendito seja Deus. Mas não era só isso que Deus queria, aleluia, mostrar àquela pessoa, não. Bendito seja Deus. Os irmãos pararam a oração. De repente um irmão, aleluia, soltou da mão da irmã, glorificado seja Deus, e colocou as mãos naquele vidro, como se ele quisesse abrir um buraco ali. Ele não podia me enxergar do outro lado, aleluia, mas eu podia enxergá-lo, aleluia, prontamente. Mas veja só o que aconteceu. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aonde eu estava, aleluia, eu ouvi uma voz: Gilberto, é hora de voltar.
Oh, irmãos, bendito seja Deus. Claro que eu não gostaria de estar aqui fazendo esta fita para você. Claro que eu não gostaria de estar agora testificando disso, não. Eu gostaria de estar lá, aleluia, naquele lugar de gozo, naquele lugar de glória. Mas eu não tive como, aleluia. Quando ele disse é hora de voltar, naquele momento, como se fosse um abrir e piscar de olhos, eu estava voltando. Agora imagine você, aquela pessoa que está ali, sabendo que aquela pessoa que está deitada, aleluia, está sem vida, está morta, aleluia. De repente começa a abrir os olhos. Quando eu comecei a abrir os olhos, aquela enfermeira, eu creio assim, aleluia, aquela serviçal, ela não sabia se pulava para a esquerda, se pulava para a direita, se subia, aleluia, para o teto ou descia para o chão. Ela começou ali, aleluia, a tremer como vara verde, sem saber o que estava acontecendo. E ela queria falar para mim alguma coisa, e de repente a boca dela se abria, glória a Deus, diante da cena, diante da visão que ela estava enxergando, aleluia. E ela dizia que ela queria dizer que bom que eu havia acordado. Mas eu creio em nome do Senhor que Deus é perfeito, é santo e é maravilhoso, é completo. Deus deve ter fortalecido ela, se aproximado dela. E aí ela disse: que bom que você acordou, porque tem pessoas que querem me ver. E quando, aleluia, eu consegui, glória a Deus, com muita dificuldade, olhar, aleluia, na direção daquela vidraça, bendito seja Deus, eu vi os irmãos ali. E de repente a mão daquele irmão que estava tocando, aleluia, glória a Deus, aquele vidro, começou a sair labaredas de fogo. E aquelas labaredas de fogo, aleluia, tocavam no meu corpo. Vejam só, aleluia, de repente, irmãos, o meu corpo que estava praticamente deformado, começou, aleluia, como se uma criança estivesse brincando, aleluia, com barro, com argila, começou, aleluia, a se formar. A minha boca que estava lá atrás começou a voltar ao normal, os olhos voltaram na órbita, todo o meu corpo que estava engilhado começou ali a esticar, aleluia, bendito seja Deus. Talvez você não possa me ver, aleluia, através da fita, talvez você não me conhece, aleluia, bendito seja Deus, mas agora eu trago comigo, aleluia, o corpo, aleluia, que Deus, bendito seja Deus, refez para a sua bendita e gloriosa presença, aleluia, louvado seja Deus. Naquela hora os irmãos terminaram a oração, sem saber o que estava ocorrendo, sem saber o que aconteceu, aleluia, o resultado das suas orações, e foram ao local de informação, sabendo que às 11 horas o meu corpo ia ser, aleluia, liberado, para ser posteriormente, aleluia, velado e sepultado, bendito seja Deus. Eles não souberam o que aconteceu. Naquela hora que eles saíram, aleluia, daquele corredor, diz aquela mulher que eu fechei os olhos, e quando eu fechei os olhos, ela tocou ali no meu pulso e não sentiu a pulsação, tocou no meu coração, aleluia, e não sentiu as batidas cardíacas. E o que ela podia fazer, ela fez. Ela começou a dizer crente Deus Pai, Ave Maria. Ela começou ali a fazer o sinal da cruz, aleluia, porque não entendia, bendito seja Deus, o que o Senhor havia feito naquele momento. E pensava ela: se eu for falar para alguém, para os médicos, que o morto ressuscitou, que o morto acordou, vão dizer que eu sou louca porque o homem está morto. Aleluia, bendito seja Deus. Essas eram as minhas condições, mas o Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso, aleluia. Ali ela foi embora para sua casa e o dia se seguiu normal. Quando foi, irmãos, no horário do culto, aleluia, a igreja praticamente um culto meio pesado, os irmãos ali, aleluia, sentindo, glória a Deus, a minha ausência, bendito seja Deus, comentários a respeito de algum culto que tínhamos feito, aleluia. E o missionário Josias subiu ao púlpito, dizendo para os irmãos que foi orar e não encontrou da parte de Deus, aleluia, nenhuma resposta positiva, aleluia, em favor da minha vida. Mas louvado seja Deus, quando o culto estava para terminar, bendito seja Deus, o missionário, aleluia, falou para a igreja: igreja, eu tenho, aleluia, uma palavra da parte de Deus. Nesta hora, o irmão Gilberto está saindo do hospital com vida. Oh, irmãos, que maravilha! Alguns que estavam ali não creram, aleluia, porque muitos já sabiam que eu havia realmente falecido, bendito seja Deus. Mas naquela hora,
em que o missionário disse que eu sairia, aleluia, eu estava saindo com vida, naquele momento, apareceu no hospital, aleluia, ninguém sabe de onde, 2 homens, aleluia, 2 médicos, e eu creio que eram os anjos de Deus, trazendo ali, aleluia, glória a Deus, uma prancheta, aleluia, com o meu nome, e disse para aquela pessoa, bendito seja Deus, que estava ali, aleluia, auxiliando, glória a Deus, naquele local onde eu estava sem vida, que eles pudessem tirar o meu corpo dali, porque para mim, aleluia, glória a Deus, aleluia, só havia uma recuperação e descanso. Tiraram-me dali, me levaram, glória a Deus, para um apartamento, onde eu tenho certeza que eu descansei. Passei uma noite gloriosa, bendito seja Deus, mas quando foi, aleluia, de madrugada, bendito seja Deus, 6 horas da manhã, oh irmãos, o meu quarto estava todo escuro, de repente começou a clarear, começou a iluminar, aleluia, e eu vi, sem abrir porta, sem abrir janela, aleluia, entrou 2 homens, o corpo deles era, aleluia, reluzente, aleluia, semelhante ao bronze, e um deles apertou o passo e disse: Gilberto, você sabe quem somos nós? E eu disse: eu sei, pois eu tinha estado lá, aleluia, como que eu não ia saber? E naquele momento, ele disse para mim, aleluia, o Senhor Deus suspendeu a tua morte, e Ele manda para você agora um presente, um recado. E eu perguntei qual era o recado, e ele disse que Deus, aleluia, iria me usar poderosamente numa missão, aleluia, que eu aumentasse o jejum, a consagração, porque Deus ia me usar poderosamente com sinais de maravilha. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas aí, irmãos, eu perguntei, aleluia, qual é o presente? E ele disse para mim: Deus te faz agora por fora mais polido que o bronze e por dentro mais forte que o aço. E quando, irmãos, aleluia, apontou para a minha cirurgia que estava aberta, aleluia, a minha cirurgia começou a fechar, aleluia, bendito seja Deus. Naquele momento, aleluia, o que eles tinham que fazer, eles já fizeram, louvado seja Deus. Foram embora da mesma maneira que apareceram, sem abrir porta, sem abrir janela. De repente, aleluia, passou-se alguns segundos, eu subi em cima da cama e eu gritava: aqui nesse hospital está todo mundo louco, eu quero comer, eu estou com fome. Irmãos, o que eu consegui atrair ali, aleluia, glória a Deus, foi a atenção de pessoas que estavam ali, aleluia, dos médicos, de segurança, vieram ali no meu quarto, aleluia, e diziam para mim por que eu estava com aquele berreiro, eu estava com aquela gritaria, aleluia, e eu queria dizer para todo mundo o que Deus havia feito. E eu disse: eu quero comer, eu preciso comer, eu estou com fome. E o médico, aleluia, auxiliar, disse para mim: olha, filho, você nunca mais vai poder fazer, aleluia, bendito seja Deus, você nunca mais vai poder fazer uma alimentação normal, nunca mais vai poder fazer uma refeição normal, aleluia, porque nós precisamos, quando nós detectamos o teu estômago apodrecido, nós tivemos que arrancar um pedaço. Bendito seja o nome santo do Senhor. Realmente eles arrancaram, irmãos, um pedaço do meu estômago, aleluia. Eu estaria diante da medicina, diante das condições naturais, aleluia, impossibilitado de qualquer alimentação, mas o anjo do Senhor se aproximava de mim e dizia: faça uma prova do teu Deus, diga para eles que você quer comer arroz, feijão e bife. E naquela hora, irmãos, eu gritei em alta voz: eu quero comer arroz, feijão e bife. A briga, irmãos, durou, aleluia, praticamente 1 hora, bendito seja Deus, mas eles não puderam vencer, tiveram que me dar, aleluia, aquela alimentação. Quando eu terminei de comer, os médicos estavam boquiabertos, aleluia, sem saber realmente o que Deus havia feito ali. Mas não era só isso. De repente eu subi em cima da cama e comecei a dar pulo. Irmãos, a minha operação estava aberta, eu teria que estar ali, aleluia, com meu corpo todo ensanguentado. Quando o médico levantou, aleluia, o meu avental, ele presenciou a minha operação fechada, e ele perguntou quem foi que fechou a operação, aleluia, e eu respondi: bendito seja Deus, quem fechou a operação foi o anjo do Senhor, bendito seja Deus, aleluia. O nome do Senhor é glória, é poder e é verdade. Que o Senhor Jesus esteja aí na sua vida, na sua casa, e da mesma maneira como Ele operou na minha vida, Ele opere na sua. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.